E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de depósitos minerais. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 7, onde trataremos sobre os recursos minerais não metálicos. Então o objetivo principal dessa aula é destacar os principais recursos minerais não metálicos e sua formação. Aqui vocês vão ver ambientes muito semelhantes àqueles que a gente viu anteriormente, tanto nos depósitos ígneos, metamórficos e sedimentares, já que aqui o enfoque vai ser dado para as substâncias não metálicas, mas o ambiente de formação é o mesmo. Simbora! Então, o que vem a ser um recurso mineral não metálico, professor? Vai incluir todos os recursos que não possuem um metal suficiente para ser explorado economicamente. Então, geralmente são extraídas à propriedade. Então, qual é a diferença principal? Então, quando eu falava em depósitos minerais metálicos, normalmente você pega aquele recurso mineral, processa ele e dali você vai tirar o elemento químico. Então, por exemplo, quando eu falo um depósito de origem sedimentar que vai ter materiais de ferro, então eu vou processar e vou tirar o ferro para ser aplicado, por exemplo, na liga metálica. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o ouro. Eu vou processar para tirar o ouro e para aplicar na liga metálica. Aqui nesse caso, o mineral como um todo é aproveitado por causa da sua propriedade. Então, por exemplo, quando eu utilizo os materiais de feldspato para composição cerâmica, para porcelanato, quando eu utilizo, por exemplo, uma cianita para ali um material de revestimento, uma mica, o caulim, então nesse caso você aproveita a substância mineral como um todo, por causa da sua propriedade, seja uma propriedade abrasiva, uma propriedade lubrificante, uma propriedade que forneça nutrientes necessários para o solo, enfim. Então aqui a gente utiliza a propriedade, recurso mineral não metálico, ok? E aí vai incluir, por exemplo, as gemas, os fertilizantes minerais, rochas ornamentais, materiais de uso na construção civil, areias, argilas, entre outros. E como eu falei para vocês, eles são tão importantes quanto os metálicos, porque nos metálicos você tem ali aquela ação das ligas, beleza, na siderúrgica, mas os não metálicos são todos os ramos industriais. Nós temos, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria da construção civil, nós temos, por exemplo, também as tintas, a parte médica, enfim, nós temos uma vasta aplicação dos materiais não metálicos. Aqui ao lado a gente tem alguns produtos não metálicos. Nesse primeiro quadro a gente tem britas, de rochas diferentes. Nessa segunda imagem a gente tem pessoas aplicando pó de rocha para melhorar a fertilidade do solo. Na terceira nós temos um exemplo de uma turmalina paraíba. E em quarto nós temos placas aqui de rochas ornamentais, que aí você pode aplicar em qualquer tipo de rocha. A primeira classe a gente tem as gemas. O que vem a ser uma gema? Um mineral ou rocha ou mineraloide de excepcional valor intrínseco. Quando eu falo intrínseco, que está associado a ela. Mas por que tem esse valor tão importante? Primeiro, pela sua beleza, pela sua raridade, durabilidade e tamanho, entre outros atributos, para ser usada onde? Em joalherias e peças de adorno. Então as gemas elas são aplicadas principalmente dentro do segmento da joalheria, ok? Aqui na primeira imagem a gente tem várias gemas já lapidadas, tá, pessoal? Então há feito um tratamento aqui em cima desses minerais, onde você vai destacar essas suas características. Aqui ao centro a gente tem uma turmalina paraíba também lapidada. E aqui a gente tem aqui uma brincadeira aqui com a gema, onde você tem um diamante também lapidado. E aonde é que é originada essa gema que o senhor tanto fala? Então, primeiro, ocorre em todos os três tipos de rocha. E eles vão ter a sua classificação com dois termos, os primários e os secundários, que inclusive eu já apresentei isso para vocês lá no finalzinho do depósito de origem mecânica, onde você tinha, por exemplo, um Piper de diamante, que estaria associado ali a um depósito primário, e o seu transporte seria o depósito secundário. O que vem a ser o primário? Minerais gemológicos encontrados nas rochas que se formam. Então você vai ter esmeralda, os diamantes, as turmalinas em pegmatitos, o que mais? Você vai ter os berilos nos pegmatitos e aí vai. Já os secundários, os minerais gemológicos, eles vão ser intemperizados e como eles geralmente são resistentes, eles não vão se alterar muito, certo, pessoal? E vão ser transportados
para serem acumulados em um outro local. Nesse caso, a gente está falando de depósitos secundários, ok? Aqui nós temos um exemplo para simular esses depósitos primários e secundários. Então você tem lá uma rocha encaixante e de repente você vem com um dique de pegmatito. Lembra que aquele dique de pegmatito é um material a partir de líquidos residuais? Beleza, né? Então ele subiu. Então quando ele subiu, o que vai acontecer? Nós temos a ação intempérica. Então essa ação intempérica vai gerar na parte superior uma camada de alteração. Então se gera aquela camada que vai ter uma fragilização da rocha, ele vai o que? Levar esse material encosta abaixo, até ser depositado em uma região baixa, ok? Então é de se esperar que aqui nesse dique você tem um depósito primário e lá na frente você tem um depósito secundário, ok? Porque você vai ter uma concentração que não é o local de formação dela. Na verdade, ela estava formada aqui, ok? E aqui você vai mostrar mais ou menos a formação das gemas ao longo de todo o ciclo das rochas, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, a boa parte das minhas gemas elas são formadas em processos metamórficos. Porém, você também tem formação de processos ígneos, como por exemplo a safira e o rubi, o diamante. Nós temos também algumas gemas em processos sedimentares, como a opala, a malaquita. Aqui eu trago alguns depósitos primários e secundários. À esquerda você tem, por exemplo, canudos de esmeralda em xisto. Aqui embaixo você tem uma turmalina em pegmatito. E no lado direito você tem uma rocha sedimentar, que no caso é um conglomerado. E você vai ter aqui o diamante, localizado justamente nessa rocha, ok? E aí você pergunta, professor, mas como é que sabem o nome de um monte de gemas e minerais? Primeiro, ela vai ser estabelecida com base nas boas práticas comerciais de quem? Da comunidade internacional do setor de joias. Então, nem sempre vocês vão ter o nome do mineral associado ao seu nome comercial. Por exemplo, o córido. O córido é o nome do mineral. Mas existe córido na variedade azul e vermelha, sendo o azul safira e a vermelha rubi. Então esses dois nomes são os nomes gemológicos, tá certo, pessoal? E aí você vai ter outras aplicações. Então, por exemplo, a pérola também é considerada aqui como um material gemológico. E aí vai o âmbar, que são materiais não mineral, né? Como a gente chama de mineraloide. Aqui é um mapa só para representar essa distribuição gemológica ao longo do Brasil. Então veja que você tem uma diversidade nessa porção ali do escudo cristalino, né? Você tem ali, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, aqui, o Ceará, a Bahia, Minas Gerais. E aí você vai ter vários distritos gemológicos com as mais variadas ocorrências, como por exemplo ametista, quartzo, citrino, ágata, granada, espodumênia, água marinha, turmalina, entre outros, tá, pessoal? Aqui eu trago só um mapa do Rio Grande do Norte para mostrar um pouco sobre essa variedade gemológica. Então a gente tem aqui o mapa do Rio Grande do Norte. No fundo você tem aqui a representação geológica. Então veja que essa porção avermelhada são corpos ígneos e essa porção mais acinzentada são corpos cristalinos de rochas metamórficas. E veja que todos esses pontos representam ocorrências de gemas. Por exemplo, aqui em Parelhas, nós temos aqui essas bolas mais de cor lilás, que são o que? As nossas turmalinas, ok, pessoal? Aqui nós temos algumas imagens representando essas gemas. No primeiro, esmeraldas, ali em Caiçara do Rio dos Ventos, berílios aqui no Tenente Ananias, euclases em Equador, também em pegmatitos, apatitas aqui em Parelhas, indicolitas, berílios. Então veja que o nosso estado ele tem uma variedade gemológica bem expressiva. Inclusive a gente tem até uma das gemas mais caras do mundo, né? A turmalina Paraíba aqui nos pegmatitos. Depois a gente entra em outra classe de recursos minerais não metálicos, que são as rochas ornamentais. Como o próprio nome diz, são rochas que ornamentam, ou seja, aquelas que apresentam beleza estética, homogeneidade textural e estrutural, além de possuir características tecnológicas dentro do padrão aceitável. Quando eu falo características tecnológicas, são rochas que não são porosas, que não reagem com facilidade, que não vão ser peças que vão ser alteradas ao longo do tempo, né? Nessa primeira imagem a gente tem várias placas ornamentais. Então veja que você tem uma variedade de rochas, de cores e principalmente exóticas, tá, pessoal?
Aqui a gente tem uma sala, ó, com uma placa ornamental, também mostrando uma rocha bem exótica. E aí a gente tem uma especificação dessa rocha ornamental. Primeiro, você tira aquele bloco. Vocês conhecem bem aqui, vez ou outra vocês têm um caminhão deslocando esses blocos ornamentais. E esses blocos eles podem ser serrados, cortados em chapas, fatiados em placas. Podem ter algum acabamento, que no caso aí você vai fazer aquele polimento para que ela fique mais lustrosa. Você pode passar uma resina para garantir que ela não venha se quebrar, né? Sendo que você vai excluir dentro dessa definição todos aqueles produtos baseados em que? Agregados artificialmente constituídos. Então você não considera uma rocha ornamental, por exemplo, uma placa de concreto, que é muito comum hoje no comércio, você ter algumas mesas que se vendem como rochas graníticas, sendo que na verdade é uma impressão em cima de um material de concreto, tá, pessoal? E para vocês verem como é importante esse segmento, existe um setor aqui no Brasil, principalmente ali na região do Espírito Santo, que faz essas mostras das principais rochas do Brasil, né? E você tem várias rochas exóticas. Essas rochas exóticas elas podem compor murais, você pode fazer arranjos com elas. Nesse caso aqui a gente tem um arranjo de um quartzito verde, que só para vocês terem ideia custa cerca de R$6.000 cada metro quadrado dessa rocha. Então também é um setor muito importante dos recursos minerais não metálicos. Mas, professor, a gente é acostumado a dizer que a rocha ornamental só existe dois, mármore e granito, sendo que, na verdade, a gente tem uma variedade de rochas, tá, pessoal? Então, você tem aí essas 5 grandes classes, não? Rochas silicáticas, que aí vai incluir granitos similares, rochas carbonáticas, que vai incluir os mármores, travertinos e calcários, silicosas, quartzitos, silto-argilosas, as ardosas e as ultramáficas, serpentinitos, pedra-sabão e pedra-talco. Então veja que eu falei em nome de diversos tipos de rocha, tanto ígnea, metamórfica quanto sedimentar. Ok, pessoal? Aqui eu trago algumas imagens de rochas polidas. Então nessa primeira figura nós temos rochas silicáticas, todas elas são rochas ígneas. Aqui embaixo a gente tem rochas carbonáticas, sendo esse primeiro o nosso mármore. Aqui nós temos 2 rochas sedimentares, aqui o que a gente chama do travertino, né? Rochas silicosas, então aqui nesse primeiro imagem nós temos uma rocha metamórfica, na segunda também um metaconglomerado, que é essa rocha aqui da Serra da Princesa. Aqui nós temos rocha silto-argilosa, que no caso aqui vai ser muito utilizado como revestimento. Nós temos placas de ardósia. E por fim, rochas ultramáficas, que podem ser ígneas ou metamórficas. Principalmente aqui, verde dunito, utilizado aqui como um material também de revestimento. E nós temos a pedra-sabão, muito utilizado por artesãos, certo? E aqui nós temos mais uma vez o mapa do Rio Grande do Norte, destacando regiões onde há exploração de rochas ornamentais. Então veja que é muito comum você ter ali uma região mais do cristalino, né? A região aqui, por exemplo, de Parelhas, a região ali de Umarizal, a região ali próxima ali, o Marizal, certo? Depois a gente entra em outra categoria dos depósitos minerais não metálicos, que são os fertilizantes minerais. Hoje ele está popular como agrominerais, que são todos aqueles materiais naturais ou manufaturados que contêm nutrientes essenciais para o crescimento normal e o desenvolvimento das plantas. Como vocês sabem, pessoal, toda vez que você está ali com uma certa lavoura, uma certa plantação, aquela planta ela vai necessitar de alguns elementos. E de onde é que ela vai tirar aquele elemento? Do solo. Então, como vocês sabem, aquele elemento ele é retirado e ele demora um certo tempo para ser reposto. Então, muitas vezes, grandes áreas agrícolas, elas utilizam desses fertilizantes para potencializar uma produção agrícola ou simplesmente repor aqueles minerais que foram retirados. Então, nesse caso aqui, a gente tem os macronutrientes, que são os principais, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. É tanto que tem um fertilizante chamado NPK, N, P e K, certo? E nós também temos os micronutrientes, como por exemplo o enxofre, cálcio e magnésio. Mas por que usá-los? Já falei para vocês. Primeiro, por causa da demanda alimentar. Como vocês sabem, a nossa população ela aumenta
exponencialmente. Então, quanto mais pessoas, mais bocas para comer, né? Então você precisa de grandes quantidades de regiões agrícolas. E além disso, como você usa essa demanda alimentar, você está empobrecendo esse solo, porque essas culturas de vegetações, elas estão extraindo esses elementos. Então você precisa compensar esse solo ou simplesmente suplementar naquelas regiões que o solo não é tão enriquecido em elementos químicos. Aqui ao lado, só para representar isso, ó, você tem um grande vegetal. Nós temos aqui a necessidade desses grandes nutrientes para fazer parte de toda essa cadeia produtiva, né? Produção da seiva, do caule, das folhas, responsável pela seiva bruta e elaborada. Temos os micronutrientes e além disso também a água, né, pessoal? Aqui só para vocês terem ideia do consumo mundial de fertilizantes. Então veja aqui, ó, o Brasil, ó. Você tem o Brasil com um consumo ali elevado de potássio, por exemplo, né? A China, onde você tem um grande quantitativo de pessoas. Olha só a quantidade de fertilizantes consumidos, ó, nitrogênio, fósforo, potássio e o NPK, que é a mistura dos três. E veja como a produção do Brasil em cada um desses elementos é muito baixa. Então é muito importante a importação. Olha aqui alguns exemplos, ó, representando a deficiência desses elementos químicos. Então veja que você na parte superior tem uma folha saudável e nas partes inferiores são folhas com deficiência de algum elemento químico. Então é muito importante a utilização desses fertilizantes. Aqui eu vou destacar rapidamente cada um desses fertilizantes e mostrando a sua origem. O primeiro deles, o nitrogênio. Então, como vocês sabem, a nossa atmosfera é muito enriquecida em nitrogênio. E existem algumas bactérias que elas conseguem pegar esse nitrogênio da atmosfera e converter para um nitrogênio utilizável pelas plantas, né? Que a gente chama dos micro-organismos nitrificantes. Porém, pessoal, a gente sabe que esse nitrogênio ele também pode ser oriundo de onde? Das excretas dos animais, de restos de plantas e animais que já morreram e que eles vão ser o quê? Compostos no solo e vão ser, vamos dizer assim, degradados por essas bactérias. E como fonte mineral a gente tem, por exemplo, o salitre do Chile, né? O nitrato de sódio. Também nós temos o salitre de Bengala, que é nitrato de potássio, apesar que esse nitrato de potássio é mais utilizado mais para o potássio, tá? Depois a gente vem para o fósforo. Então, o fósforo, basicamente, ele pode ter duas fontes, ígnea ou sedimentar. Veja que aqui, cerca de 85% da produção mundial vem de rochas sedimentares e o restante de rochas ígneas. E nesse sedimentar, onde tem a rocha chamada fosforita, enquanto que na ígnea a gente tem o mineral apatita. Aqui nessa imagem a gente tem uma fosforita, né? Onde eu vou mostrar daqui a pouco o ciclo de formação dessa fosforita. Sendo que convém destacar, pessoal, que no Brasil cerca de 80% das jazidas elas são de origem ígnea. Então aí você vai ter associado mais a uma manifestação carbonática, ok? Aqui nós temos o ciclo do fósforo, como vocês podem ver, nós temos lá na parte superior o fosfato de origem inorgânica, ou seja, das rochas, né? Esse fosfato ele é desprendido através do temperismo e erosão. Faz parte ali, por exemplo, do fosfato orgânico que vai alimentar essas plantas, que vai entrar na sua estrutura. Esse fosfato aqui, essa planta, ela vai ser consumida aqui, por exemplo, por pequenos roedores, que ao morrer vão fazer parte o que, da degradação ali nas bactérias. Então você vai ter, por exemplo, fungos orgânicos. Você também tem a contribuição aqui do fosfato orgânico nas excretas animais, certo? Então veja que todo esse processo aqui ele acontece de forma cíclica. Sendo que é importante destacar que a gente tem dois principais ciclos, aqueles de curta duração, que aí vão envolver as relações ecológicas, aqui como vocês podem ver, e os de longa duração, que vão envolver esses processos geológicos que geralmente são muito lentos, tá? Depois a gente entra no potássio, que vão ser as principais fontes de de regiões evaporíticas. Então é muito comum, professor, o que é um evaporito? Então você tem lá uma acumulação enriquecida em sais. De repente imagine que haja uma barreira. Nessa barreira, o que vai acontecer? Você não vai ver mais a troca de água. Então vai ficar super saturado naquele sal. E o que vai acontecer? A água vai evaporar e vai sobrar apenas o resíduo sólido que vai ser precipitado no fundo. Isso aqui é muito comum, pessoal. Lá nas salinas, o pessoal acumula a água do mar.
deixa evaporar, restando apenas ali aquele material concentrado no fundo, tá? Mas, professor, esse potássio também não está disponível, por exemplo, no feldspato? Está. Mas o que acontece? Esse potássio nesses minerais é um processo muito lento, pessoal. Vejam que você tem aqui, ó, esse potássio em vários minerais, como por exemplo biotita, feldspatos, sendo que até você atacar esse material e disponibilizar esse potássio para a planta é muito lento. Mas também é eficiente. Muitas pessoas colocam, por exemplo, o pó de rocha para fazer com que a própria natureza haja, né, sobre essa partícula e disponibilize esse potássio. Falar aqui rapidamente do micronutriente enxofre. Então, ele é muito comum ali em regiões mais vulcânicas, né, de fumarolas, associado também em regiões evaporíticas por causa dos sulfatos. Aqui nós temos algumas imagens que representam essa fonte de enxofre, né, como por exemplo aqui, ó, o enxofre de região vulcânica, próximo às fumarolas, ok? Então, ele é muito importante também como um micronutriente. E aí, por fim, a gente entra nos materiais de construção civil, que é um outro principal ramo dos materiais não metálicos. E aí vai ser considerado todo o corpo, objeto ou substância utilizado na engenharia civil. Aqui eu destaco alguns desses principais produtos, como por exemplo as argilas na indústria cerâmica, o cimento, que eu vou mostrar daqui a pouco do que ele é constituído, as britas, a areia, as argilas, para a fabricação, por exemplo, dos concretos, ok, pessoal? Então, eles são muito importantes. Inclusive, até as rochas ornamentais, eles também são considerados materiais de uso na construção civil, tá? E aí a gente entra na primeira classe, areia, silto e argila. Então, como vocês sabem, é um material produzido mais pela ação intempérica e que vão estar associados a depósitos recentes. Não é que nem, por exemplo, os depósitos ígneos e metamórficos que demoram uma grande quantidade de tempo para ser formado no processo do ciclo das rochas, tá? Aqui não, você tem uma alteração, formação de partículas e acumulação de depósitos. E como ele tem essa facilidade, não tem, por exemplo, uma consolidação desse material, é muito comum você extrair e assim que você extrair, você pode fazer um rápido beneficiamento e já comercializar. Como, por exemplo, aqui, ó, algumas máquinas retirando esse material aqui do fundo de córregos de rios, laterais, para, por exemplo, você simplesmente dar uma lavada nessa areia e já pode comercializar. Britas, pessoal. O que vem a ser brita? Então, brita é todo fragmento obtido a partir de que? Trituração de rocha. E aí você vai ter uma granulometria variada. Você chega lá, eu quero a brita do número 1, 2, 3, 4. Quanto maior, mais grossa é a brita, né? O maior tamanho da partícula. Mas, professor, toda rocha ela é utilizada como brita? Não, pessoal. Existem rochas chamadas competentes para usar a fabricação de britas, como por exemplo granitos, gneiss, calcários, basaltos. E nem é todo granito que também é utilizado, tá? Como vocês viram lá em petrografia, tem alguns granitos que eles são porfiríticos, né? Que vão ter aqueles grandes pedaços. Então, naquele caso, quando você for triturar essa rocha, você vai gerar uma variação muito grande de fragmentos. Então, é muito importante que a rocha seja homogênea. E aí você tem que ter uma rocha, uma brita também que tenha uma alta resistência mecânica, que não absorva tanta água, porque vocês sabem que na produção do concreto você vai cimento, você vai a brita e você vai a areia. E a água também, né, para dar aquela liga. Se você tiver uma brita muito porosa, ou então que faça muita reação, se for uma brita enriquecida em cálcio, por exemplo, isso vai consumir muita água. E além disso, vai ter uma patologia do concreto, né? Que aí vai ter, por exemplo, aquela parede onde vai ter aquela coloração diferente, o concreto ele vai acabar ficando mais fragilizado. Então é muito importante utilizar a rocha adequada para a fabricação da brita. E aí a gente entra nos insumos de cimento. Quais são eles? Obtidos a partir de quê? Da mistura do calcário, argila contendo ferro e gesso. Então você mistura tudo isso para produzir o cimento. Então é muito comum que uma indústria cimenteira ela esteja próximo, por exemplo, do seu depósito, da sua jazida mineral de calcário. Por quê? Não adianta eu ficar transportando altas quantidades de calcário. Isso vai ser um gasto energético muito grande. Então é comum as indústrias cimenteiras estarem próximo das suas jazidas de calcário.
E como é que a gente faz isso, professor? Simplesmente eles vão pegar essa rocha, esse calcário, né? Vão cominuir, ou seja, vão triturar essa rocha, vão homogeneizar, fazer aquela mistura e vão submeter a tratamentos térmicos. Então, vocês vão ter altos fornos, né, para que eu consiga atingir aquela composição ideal após fazer aquela sua mistura com argila, né? Olha aqui, por exemplo, uma planta de beneficiamento de cimento. Então, depois que ele vem lá da sua jazida, ele vai ser, primeiro, vai ser britado, moído, depois disso vai ser homogeneizado, vai ser acumulado, vai ser produzido em um grande forno para produção de clínica, vai ser resfriado, depois disso ele vai ser moído de novo, né, para tirar aqueles fragmentos, aqueles torrões, e por fim, depois de passar por um circuito de peneiras, é que você vai expedir como cimento. Então veja que o processo de uma cimenteira ele é bem completo, tá, pessoal? E eu destaquei também na produção de cimento a questão da importância do gesso e cal, eles são diferentes. Então, primeiro, quando eu falo cal, é obtido a partir da desidratação da gipsita. Então, veja aqui, é como se eu tirasse essa água e sobrasse apenas o sulfato de cálcio, tá, pessoal? Muito comum em depósitos, evaporíticos, que eu já falei anteriormente. E, por fim, a gente tem um gesso, que é obtido a partir da calcinação, ou seja, simplesmente você leva para o forno, calcários enriquecidos em calcita, porque aí você vai ter, por exemplo, o acúmulo do cálcio, muito utilizado também, tanto no material de produção de gesso cirúrgico, na indústria de construção civil, na questão ortopédica, como eu falei da parte médica, tá? E aqui eu só trago para vocês um quadro síntese dos principais depósitos minerais não metálicos. Então, apesar que a gente teve 3 aulas destacando esses materiais de origem de depósitos metálicos, veja que os não metálicos eles têm uma aplicação tremenda. Aqui, indústria química, indústria cerâmica, refratários, isolantes, fundentes, abrasivos, agrominerais, ambientais, construção civil. Então, eles são tão importantes quanto os materiais não metálicos, tá, pessoal? Então, com essa aula, a gente fecha o ciclo de todos os depósitos minerais metálicos e não metálicos, quer dizer, os principais, né? E quais são os ambientes que vocês podem encontrar. Repito o que eu falei nas aulas, a ideia aqui não é que vocês decorem esses materiais, né? Mas sim que vocês saibam aonde buscar e que vocês saibam que esses elementos químicos são reflexo de todo aquele mecanismo que acontece ali na crosta terrestre, ok? Então toda acumulação tem o seu motivo, certo? No mais, não deixem de pesquisar. Um grande abraço e valeu!